Boa noite, amados. A paz do Senhor, queridos, queridas. Que bom nós estarmos aqui para mais um resumo da palavra do Senhor. Chegamos hoje na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, uma carta endereçada à igreja de Corinto. Paulo estava em Éfeso e Paulo escreve essa carta para essa igreja que ele fundou. E hoje nós vamos entender o porquê ele escreveu essa carta. E por que nós estamos aqui aprendendo, estudando sobre esta carta. Eu quero falar para você que nada acontece por acaso. Na Bíblia, tudo que está aqui, há um porquê. Tá? Há um porquê. Até lá em Gênesis, lá no Éden, quando houve o barulho da mordida daquela fruta, daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, naquele momento Jesus parte rumo ao Gólgota. Lá em Gênesis capítulo 3, no verso 15, diz assim: "E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar." Olha, a cruz era realmente, a morte na cruz foi uma ferida no calcanhar, mas que a serpente foi esmagada, a cabeça da serpente foi esmagada ali, sem dúvida. Vamos orar para a gente entrar aqui nessa carta, falando dessa igreja, essa igreja poderosa. Você vai identificar alguma coisa hoje, dentro desse estudo. Amado Deus, tome o primeiro lugar nessa aula. Te convidamos, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem com a tua graça, com a tua sabedoria. Espírito Santo didático, traz sobre mim o conhecimento, o discernimento, a interpretação, para que eu possa passar a tua palavra para todos aqueles que estão conectados conosco. Que a semente venha cair em coração, em terra fértil nessa noite, em nome de Jesus. Que bom, mais uma vez, que estamos juntos. Então, querido, por que a primeira carta de Paulo? Porque Paulo escreveu outra carta. Essa foi... Ele recebeu um comunicado falando dos problemas que a igreja que estava em Corinto passava. Mas era uma igreja poderosa. Eu me lembro que quando eu me converti, eu ia a culto. E às vezes tinha 6, 7, 8 profecias. Profecia uma atrás da outra. E aí, pastor? Hoje eu acredito nessa profecia. Aqui é o verbo revelado, Deus falando comigo, com você. Conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor aqui. Deus da fala e profecia, sim, fala. Deus pode tudo. Mas se a profecia não tiver fundamentada aqui na palavra, para mim vai ser emoção, barriga cheia, etc, etc. E vamos falar de uma igreja que tinha muitos dons mesmo. Essa igreja era uma igreja de muitos dons. Aí quem passava e olhava para aquela igreja com tantos dons, pensava assim: essa igreja é uma igreja espiritual. Não era. Não era uma igreja carnal. Carnalidade pura, mas tinha dons. Então, querido, já desde agora, eu gostaria que você entendesse isto. Não se iluda quando você chegar e é muito fogo, porque pode, por trás desse fogo, estar com uma igreja como aqui em Corinto. Vamos lá. Qual é o título que eu dei a essa aula? Lidando com uma igreja dividida.
Os coríntios, eu vou fazer uma introdução, depois eu vou entrar no esboço com você, depois eu vou passar o PDF, você vai ter como ler o PDF, acompanhar a aula, vai ser um aprendizado muito legal. Os coríntios, quer dizer, os crentes lá da igreja de Corinto, era uma igreja cheia de dons e manifestações da glória de Deus. Deus usa essas pessoas? Usa. Pode acontecer. Você vai olhar ali e falar, rapaz, mas é Deus falando mesmo. Vai pregar. Uma pessoa prega, é algo fervoroso. Pô, aquilo ali é Deus falando. Mas pode ter uma vida totalmente entregue à carnalidade. E olha só, cheia da manifestação de Deus, porém eram muito carnais essa igreja. Cheia de brigas, confusões. Paulo, muito triste com a situação dessa igreja, ele escreve esta carta para lidar com a situação. Aí o versículo-chave aqui, está no capítulo 6. Vamos ver. Versos 19 e 20. Diz assim. Depois de Paulo vai falando sobre algumas situações, ele fala assim no 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quê? A Deus. Então, irmão, o seu corpo, o seu espírito pertence a Deus. Você já ouviu alguém falando assim, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Não, não é seu. O meu corpo não é meu, é de Deus. Eu não posso fazer dele o que eu bem entender. É assim, pastor, como Jesus falou, se vocês querem vir após mim, nega a si mesmo. Tome a sua cruz, cruz é morte. Morra. Ah, não, eu vou ser crente, mas eu posso meter o pé na jaca mesmo, fazer... Não, não pode. O seu corpo não é seu, o seu espírito não é seu, é de Deus, amado. Guarde isto. Quer ser abençoado mesmo? Quer um dia morar com Cristo? Guarde isto. Paulo falou para eles. Porque vocês foram comprados por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você tem glorificado a Deus no seu corpo? Sim ou não? É para você refletir, é para eu refletir. O apóstolo deixa claro que toda a carnalidade dos coríntios precisava ser abandonada, para que cada crente pudesse glorificar a Deus em seu próprio corpo. Pois o Espírito Santo habita em cada um deles. O Espírito Santo habita no seu corpo. Então você tem que glorificar. O Espírito Santo habita no meu corpo, por isso eu tenho que glorificar a Deus no meu corpo. Ah, eu posso sair aí fazendo tudo, xingando, fazendo isso, aquilo. Não, não posso. Eu não devo fazer isso. Se eu tenho o Espírito Santo, eu não posso, eu não devo fazer isso. Paulo está escrevendo esta carta a uma igreja que ele mesmo fundou. E por isso possui autoridade. Paulo tem esperança de resolver os problemas que acontecerem em Corinto. Paulo tem esperança. Há esperança para uma terra seca, para uma árvore caída, cortada. Há esperança, ainda que a árvore esteja cortada, seca. Há esperança sim, querido. A igreja de Corinto era uma igreja multicultural. Várias culturas, pois a cidade de Corinto era muito importante. Claro, você sabe que a igreja de Corinto era uma igreja portuária, uma cidade
que várias culturas ali, como repetindo, e frequentando essa igreja, pessoas que se converteram, que era adorador daquela deusa, acho que é Afrodite, raspavam suas cabeças. Aí Paulo falou, para que haja diferença, as pessoas olham para você, use véu. Aí sim, o uso do véu é por isso. Não tem nada a ver com o cabelo. Isso era naquela época, naquela cultura. Aí você me pergunta hoje, pastor, eu posso cortar meu cabelo, curtir, passar? Pode à vontade, o cabelo é seu. Posso pegar a máquina, passar a máquina? Claro que pode. Me mostre em algum lugar na Bíblia que diz para você não fazer isso. Igual aquele texto de Deuteronômio 22:5, não usei roupa de homem e mulher, e de mulher e homem. Aí as pessoas colocam que a roupa de homem ali é calça comprida, de mulher saia, vestido. Não tem nada a ver, uma coisa com a outra, não tem nada a ver. Isso não está falando de calça comprida, não está falando nada disso. Até que o Deuteronômio, o pessoal estava caminhando no deserto. Deserto tinha calça jeans, calça comprida, era tudo túnica. Estava falando ali sobre o ciclo menstrual. Tanto o homem quanto a mulher usavam túnica. Então não use a túnica dela. Porque isso é abominação ao Senhor. Naquela época, querido, não era como hoje, que tem toda a parte de questão higiênica. Eu estava no deserto. Tinha água para tomar banho. E as mulheres tinha um ciclo menstrual como tem hoje. Tudo de túnica, mesma coisa. E ali existia absorvente, higiene, como hoje. Então as mulheres eram separadas. Naquele período eram separadas. E Deus, com a bondade dele, a sabedoria, diz, homem, não use roupa da mulher. Mulher, não use roupa do homem. Isso é abominação. Aí tem os costumes. Cada um. Eu não estou aqui para falar de igreja A ou B. Estou falando aqui sobre Bíblia. Cada um faça aquilo que achar melhor. Agora, eu não uso calça comprida porque é roupa de homem. Me mostra se é roupa de homem mesmo. Quem falou isso? O propósito dessa carta. Muitas questões foram levantadas pela igreja de Corinto. Alguns exemplos são, eu vou dar alguns exemplos para você. Como devemos ver os líderes da igreja? A igreja de Corinto precisava aprender a ver os líderes com autoridade estabelecida pelo próprio Deus. Sabe o que é isso, amado? Já viu aquela casa que todo mundo manda? Vira uma salada. Quando eu olho para o meu líder e eu o reconheço, o respeito, as coisas fluem numa boa. O que ele fala tem peso. Me lembro do meu pastor, que Deus o levou, Bispo Elias. Foi meu pastor por um tempo. Aquele homem falava comigo, eu o respeitava. E esse povo, essa igreja, precisava respeitar os seus líderes. Então, essa é uma questão que Paulo levanta nessa carta, nós vamos ver. Como a igreja deveria exercer a disciplina? Porque às vezes nós queremos ser mais amorosos, ter mais compaixão do que o próprio Deus. Aí erramos. Como líderes, estou falando agora como líderes, como pastores, líderes de um departamento. Nós queremos ser mais amorosos do que Deus. Não, a Bíblia diz para eu amar meu próximo. Sim. Mas, às vezes, nós não tomamos uma posição, uma decisão de disciplina com alguém e prejudica todo um grupo.
Aí quando Deus olha e vê que está prejudicando, Deus vem sobre nós, líderes. Irmãos, eu sou pastor há mais de 24 anos. E eu sei muito bem o que eu estou falando. Não vou dar aqui nomes, exemplo nenhum. Mas eu sei muito bem do que eu estou falando. E algumas vezes, pessoas próximas disseram para mim assim, cuidado, você não pode amar mais do que Deus, cara. Ter mais compaixão do que Deus. Você precisa tomar a decisão. Paulo lida com questão de disciplina em Corinto. Por exemplo, tinha um homem que mantinha relações sexuais com a própria madrasta. Ele é poderosa, mano. E então Paulo, depois que esse homem foi muito advertido, mas sem arrependimento, Paulo entrega para Satanás. Entrega-o para Satanás, para que Satanás o aflige e a alma dele seja salva. Nós vamos ver isso mais à frente, só dentro desse... nós vamos ver no esboço mais à frente. Só nessa introdução. Terceiro, é certo levar um irmão para o tribunal? Paulo está falando aqui, Paulo fala também sobre isso. Em transações comerciais entre irmãos, se algo ocorresse, por exemplo, se a parte pagante não pagasse, ou se quisesse devolver o produto, era lícito que aquele se sentisse lesado fosse ao tribunal denunciar o irmão? Paulo deixa isso muito claro, dizendo que não era lícito. Pois já havia juízes na igreja, os líderes que Deus colocou sobre ele. Não é que os pastores são juízes, para julgar algo. Não, mas você, o pastor, ele vai ser aquele que vai intermediar. Quando você vai lá para, vamos chegar aqui num acordo, tal, irmão, a igreja é isto. Aí o irmãozinho, ao invés de vir conversar com o pastor, trazer o problema, está acontecendo isso, ou ele sai falando para todo mundo, no WhatsApp, no Facebook, Instagram, Telegram e mais, ou ele vai lá para a justiça. Quarto, o que o crente pode fazer, o que não pode fazer. Olha nesse contexto aqui, irmãos. No contexto de Corinto, haviam crentes que estavam comendo carnes sacrificadas. Preste atenção nisso. Sacrificada aos ídolos, o que estava escandalizando outros crentes. Dentro do contexto grego, era comum uma parte ser sacrificada pelo açougueiro e sacrificada a algum deus. Portanto, por mais que as pessoas tivessem se convertido, ao ir ao açougue, a carne certamente teria sido oferecida ao ídolo. Por isso, alguns diziam que jamais se poderia comer dessa carne. Paulo discute essa questão, mostrando como não haveria problema em comer carne. Eu, por exemplo, quando eu vou no açougue, eu não pergunto se o cara é crente, ateu, se ele é da religião afro, se ele é disso, daquilo. Eu não pergunto nada disso. Eu pergunto assim, meu irmão, você tem aí um contrafilé com tal assim? Aí ele diz para mim, tenho, tá aqui, senhor. Aí eu, pode cortar um alcatra, um contrafilé, tal, corta para mim. Eu gosto de coisa boa, né, mano? Tal. Aí ele corta, aí eu pego aquela carne, consagro ao Senhor. Acabou. E também quando eu chego no açougue, agora eu vou te falar uma coisa boa. Poucos dias mesmo eu cheguei no açougue e falei assim, me vê 2 quilos de pé de galinha. O sacão assim, ó, o cara ia botando, nunca dava 2 quilos. Cheguei, a minha esposa fez um pratão assim, de pé de galinha, uns 20 pés mais ou menos, não sei. Eu comi muito, eu gosto muito. Se você fizer na sua casa, pode me convidar, que eu gosto. Ah, então o senhor come, pastor? Não falei que gosta de coisa boa, meu irmão? Pra mim é coisa boa. Aqui dentro do pezinho dele assim ainda, beleza. Gosto muito. Gosto muito.
E Paulo fala que não haveria problema em comer desde que você consagrasse ao Senhor. Todas as questões que estão na carta são questão de liberdade que se refere à cultura. Cultura pagã, tendo que conviver com uma nova fé. Eles vinham para a igreja, aí você se converte. Você, por exemplo, tem gente que não come carne de porco. Respeito. Tá, mano? Respeito. Eu como. Eu como. Qualquer parte do porco que você me der, eu como. Eu como carne. Aí vamos lá, o criador de porcos se converte na minha igreja. Aí agora eu não vou criar mais porcos. Cria seu porquinho, meu filho. Qual o problema? Vamos lá, meu irmão. Vamos continuar. Vamos chegar aqui. Essa igreja, e a igreja é poderosa, hein? Aí tinha um camarada que transava com a esposa do pai, a madrasta, e dava glória a Deus. Quando você olha, são muitos dons, mas é espiritual mesmo? Essa igreja? Não é. Vamos aprender aqui. A igreja em Corinto era uma igreja cheia de dons, porém não sabia usar os dons também. Não sabia usar. Eles se enchiam de orgulho por conta dos dons. E Paulo discute essa questão, mostrando como cada dom deveria ser usado. E com qual finalidade, qual era o mais importante. Qual é o dom mais importante? Ele falou que ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, nada valeria. Seria como som que tine. Nada valeria. Primeiro aqui no capítulo 13. Vamos ver aí, rapidinho. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, e como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, ainda, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Isso aqui, Paulo está... Olha, porque Deus o nosso Deus, ele tem bom humor, amado. Pensa que Deus é carrancudo, não. Jesus tem bom humor. E Paulo aqui está usando também o bom humor para escrever ainda. Se você pegar o livro de Daniel, você vai ver que Daniel, quando ele começa a repetir lá que todos os presidentes, isso, aquilo, os governadores, todos, se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. Aí ele repete depois, aí ele repete a mesma coisa. Paulo está sendo o quê? O Daniel está sendo o quê? Está tendo bom humor para escrever isso aqui, amado. Deus, não pense no Deus carrancudo, sentadão lá no trono, cabelão branco. Eu vou te matar, eu vou te ferir. Não, Deus nada. Deus está olhando para eu te amo tanto, filho. Eu te amo tanto, filha. Eu me entreguei na cruz por você. Porque você olha assim, Jesus, Cristo, aí diferencia Cristo de Deus. É o mesmo. Certa vez Jesus falou assim, o que estão falando de mim aí? Falou para os discípulos. Os discípulos disseram para Jesus assim, é o seguinte, Jesus, uns estão falando aí que tu és o Elias. Aí o outro está falando que tu és... E vocês? O que vocês acham de mim? Aí Pedro recebe a revelação, né? Pedro fala assim, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos lá? Mateus capítulo 16.
Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? Filho do homem. Quem diz os homens ser o filho do homem? Filho do homem é quem? Filho carnal. Não o filho de Deus. O que estão falando do filho do homem? Aquele que se fez homem. Que é filho do carpinteiro. De José e Maria. O que estão dizendo? Jesus fala assim: o que diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns estão dizendo que tu és João Batista. Outro diz que Elias. Outro Jeremias. Ou um dos profetas. Aí Jesus fala: e vocês? Que dizeis que eu sou? Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo. Agora sim. Jesus lhe falou: o que diz os homens ser o filho do homem? Olha o que Pedro responde: tu és o Cristo, o filho de quem? Não mais do homem, do Deus vivo. Jesus respondendo para ele, diz: bem-aventurado és tu, Simão. Porque não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Esse é o nosso Jesus. O que está falando aí que eu sou? Tu és o Cristo. O filho de quem? Do Deus vivo. Paulo também vai discutir a questão da vida pós-morte, mostrando que Cristo ressuscitou. E por isso nós ressuscitaremos assim como Ele. Cristo, se nós não crermos que Cristo ressuscitou, é vã nossa fé, nossa pregação. Porque da mesma forma que Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. A igreja de Corinto estava dividida por diversas questões teológicas, práticas, espirituais, circunstâncias e uso e costume. Eu já falei tudo isso. É igual a nossa igreja. Nós temos pastor A, pastor B, pastor C, nós temos alguns pastores. Agora, se começarmos, um sobe no púlpito, prega uma teologia, uma linha. O outro pega uma outra linha. O outro uma linha. Vai trazer o quê? Confusão para a igreja. Então nós temos que ter o quê? O mesmo norte. Do que Deus está nos falando. Autor e data de 1 Coríntios. O autor é o próprio Paulo, o apóstolo Paulo. Ao escrever, certamente Paulo estava onde? Estava em Éfeso. Vamos ver? Na presença de seus amigos. Olha lá. 1 Coríntios 16. Aí, é claro. Nós estamos na primeira carta. Capítulo 16, verso 8. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecoste. Então ficarei aqui em Éfeso até o Pentecoste. Agora o verso 17 e 18. Folgo, porém, quer dizer, está tranquilo. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque estes três supriram o que da vossa parte me faltava. Tá? O que me faltava da vossa parte, eles supriram. Então Paulo estava lá em Éfeso com os três amigos. Ficarei aqui. A primeira carta aos Coríntios requereu de Paulo o julgamento em diversas questões e assuntos delicados. Paulo escreve a carta para corrigir estas questões e dar uma direção à igreja de Corinto. No capítulo 7, verso 1 e 2, vemos uma questão delicada abordada por Paulo. Vamos ver, capítulo 7, 1 e 2. Ora, quantas coisas que me escrevestes, porque eles escreveram para Paulo, perguntando o que fazer. Aí Paulo vai responder: bom seria que o homem não tocasse mulher,
Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Paulo, não é que o Paulo era contra o homem ter mulher, não. O que estava acontecendo nesse contexto? Paulo queria sair e continuar abrindo igreja, pregando o evangelho. E com uma família, mulher e vários filhos, ficaria difícil, perigoso. Paulo falou assim, bom que você não tivesse. Se puder ficar sem mulher, beleza. Mas se você não puder, é bom que você case. Tá entendendo, minha irmã, meu irmão? Se você puder ficar sem esposo, fique. Agora, se você não aguentar, você também puder ficar sem esposo, você fica, não há problema. Agora, quando os banhos frios não resolverem mais, case. Ou não case. Teve que ter cuidado. Dentro do contexto de perseguição da época, um homem casado com esposa, estou repetindo agora, filhos e casa, ficaria muito mais fraco. E por desejar que o evangelho fosse pregado, Paulo aconselha que não se casasse. Mas no caso do homem não conseguir viver sem se abrasar, era melhor então que casasse. Então casa. Portanto, a resposta de Paulo é circunstancial e não definitiva. Paulo não está falando aqui, Paulo falou para não casar, não. Não é definitiva. Depende da circunstância de cada um, amado. Eu tenho a minha vida, você tem a sua, cada um respeitando o outro. Portanto, a proposta da carta é responder todas essas questões que os crentes estavam debatendo, estavam divididos. Lá dentro da igreja era uma bagunça, não tinha um líder, não. Alguém que respondesse. Irmão, está com problema? Vem conversar com o seu pastor, senta comigo. Você é homem, vem conversar comigo. Se você é mulher, e dependendo do assunto, converse com a pastora. Se for um assunto que dê para o pastor participar, chama a pastora e o pastor. Tem assunto, você não vai falar para mim, vai falar para a pastora. Ela vai te aconselhar. Agora, tem gente que antes de falar para o pastor e para a pastora, ele fala com o mundo todo através do status, story, Facebook, WhatsApp, etc, etc. Mano. Tem gente que gosta disso, não? Reclama, joga piadinha, faz tudo por aí. Não, mas você não condiz a crente, não. E é cheio de poder de Deus, cara. Quando eu tenho que falar, eu falo. Eu falo. E eu me responsabilizo por aquilo que eu falo. Eu seguro a onda. Eu nunca... Se algum dia alguém dissesse, o pastor Edi falou isso de você, te disse, é mentira. É mentira. Se ele tiver de falar, ele vai falar comigo. Não vou mandar recado, não. E se for para uma comunidade, eu falo para todo mundo. E é o que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto. O esboço do livro para a gente entender. O livro começa com o escândalo de uma igreja dividida, do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 4, verso 21. Tá? Começa com o escândalo. Olha só, vamos ler só o capítulo 1, verso 1. Tal. Vamos abrir aqui. Verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda a mesma coisa. Isso quer dizer o quê, irmão? Não um fala uma coisa, outro fala outra.
Igreja poderosa, cheia de dons. Mas a igreja toda dividida, Paulo falou, fala a mesma coisa, irmão. E que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, um mesmo parecer. Porque a respeito de vocês, irmãos, irmão meu, me foi comunicado pelo da família de Clóia que há contenda entre vocês. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, olha só, um diz, eu sou de Paulo, outro de Apolo, de Cefa ou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vocês? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Não. Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Cristo e Gaio. Você foi batizado em nome de Jesus, cara. E aquela igreja cheia de poder, cheia de dons, estava aí assim nesse estado. E, de segundo lugar, vem o escândalo da imoralidade, no capítulo 5. Olha aí, capítulo 5 agora. Capítulo 5, verso 1. Vamos ver um pouquinho. Geralmente se ouve que há entre vocês fornicação, e fornicação tal qual nem ainda os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Olha, tem coisa acontecendo nessa igreja de Corinto que nem aí os ímpios, os gentios que adoram outros deuses, vários deuses, fazem. Vocês acham que vocês são muito santos? E vocês acham que são muito santos? E dentro da igreja de vocês tem homem, um rapaz, se relacionando sexualmente com a esposa do padrasto, e vocês acham super santões, né? E lá fora, os ímpios não fazem o que vocês estão fazendo. E vocês estão o quê? Vocês já falaram com ele não se arrependeu. Pega-o, entrega a Satanás, para Satanás afligir a carne dele para ele ser salvo. Que senão ele vai continuar assim e vai para o inferno. E isto, amado, mostra que nós devemos, como líderes, se você for um pastor, você que estiver assistindo essa aula, for um líder, que você tem que privar. Olha, não deixe passar a disciplina. Eu estou falando para você com experiência. Eu não tenho 1 ano, 2 anos de ministério. Eu tenho já 24 anos. E eu sei muito bem o que é. E eu sei muito bem o que é ser cobrado por Deus, falando, você não pode ser mais misericordioso do que eu. Você não pode ter mais compaixão do que eu. Chegamos aqui em Corinto e eu digo o seguinte, irmãos, é experiência própria. Dando continuidade. Terceiro lugar, Paulo fala das questões sobre o casamento. Nós vimos no capítulo 7, 1 ao 40. Já nos dão... No capítulo 7, é algo muito interessante aqui. Irmã, irmão, por favor, preste atenção nisso. Verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. Mesma coisa agora. Também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. É um só corpo, é. É um só corpo. Não, olha o verso 5 agora. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Pastor, aí, olha agora a irmãzinha. Eu vou entrar num propósito de 30 dias de jejum. Agora o irmãozinho. Eu vou entrar num propósito de 30 dias de jejum. Ô, mulher, preste atenção. Desde 30 dias nós estamos separados. Porque eu preciso me santificar. 30 dias. Marido,
30 dias, greve geral. Após 30 dias que ela está jejuando para Deus salvar o seu esposo, após 30 dias, sabe o que acontece quando ela acaba o jejum? Que ela vai procurar o marido? Ele já está nos braços da outra. O diabo já entrou no meio. É assim mesmo. Estou falando isso como? Simplesmente por falar, pastor? Não. Por experiência. De ver. Eu já vi situações. Vou falar de situações no plural, não. Situação. Uma irmã, ela não saía da igreja. Ela ia todo dia direto para a igreja. Né? Ela estava direto, consagração, oração, tudo direto. O marido não era crente, orando para Deus salvar o esposo. Só que ela esquecia a casa. Ele chegava, cadê minha esposa? Está na igreja. Minha irmã, meu irmão, primeiro Deus. Abaixo de Deus, família. Abaixo de família, igreja. Tá? Não adianta você estar na igreja direto, de manhã, de tarde, de noite, lá em oração, aquela mulher cheia de poder de Deus, ou aquele homem também, e perder sua família. Vamos para a casa do Senhor. Vamos sim. Mas tudo com sabedoria. Ah, pastor, eu perdi a minha esposa. A esposa foi embora. Também, pastor. Todo dia eu estava. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta. Você tem igreja que tem culto todo dia. É campanha disso, campanha daquilo, campanha de outro, campanha. Todo dia está ali, fazendo para a esposa. Ou ela para o esposo. O esposo. Cadê minha mulher? Chega em casa, e quando ele chega em casa do trabalho, com a fome de leão, quando ele chega em casa, tá lá, ó. Tem nada pronto. Ou se tiver, tá tudo frio. Cadê a mulher? Mamãe? Cadê? Tá na igreja. O pastor Edir falou para ela ir para a igreja. Todo dia. Falei nada. Só isso só acontece aqui, ó. Ou não acontece mais isso, né, irmão? Só na igreja de Corinto que acontece. Mas a irmãzinha que eu falei que orou direto, um dia o esposo dela foi embora. Então ter sabedoria, mano. Quando Salomão orou ao Senhor, sabe o que Deus deu para ele? Salomão não pediu riqueza. Salomão não pediu a morte dos seus inimigos. Salomão pediu sabedoria. A rainha de Sabá, veio lá, ela viajou mais de 1.000 quilômetros no pelo de um camelo, porque ela ouviu falar da sabedoria de Salomão. E ela falou assim, ó, nós já vamos encerrar. Ela falou assim, deixa eu achar aqui, cadê o primeiro livro de Reis aqui? Ela falou assim para ele, ó. Primeiro livro de Reis, capítulo 10. Veio a Jerusalém com muito grande exército, com camelos, carregados de especiaria, muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse tudo quanto tinha o seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa se escondeu que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá, olha que primeira coisa que ela viu nele, a sabedoria de Salomão. Aí ela viu a sabedoria, viu a casa que ele edificou, segundo ponto. Primeira coisa que ela viu nele foi a sabedoria. Depois ela viu o quê? A casa que ele edificou. Uma casa arrumadinha, uma casa decente. Não estou falando uma casa
Amada, humilde. Quando eu me casei, quando a primeira filha nasceu, a minha casa não tinha piso. Era na guarda, contrapiso. A parede ainda não era pintada. Eu coloquei uma foto pouco dia no status aí, eu, minha esposa, sentado com um amigo que faleceu, deitado assim do lado, que era muito meu amigo, nosso amigo. Nós não tínhamos nem sofá. A gente estava sentado. Você pode reparar que sobre o tapete dessa foto tem o maço de Hollywood, nós fumávamos, não éramos crentes. Nós ainda não havíamos nos libertado desse vício. Se você fuma, está assistindo, eu quero dizer para você que você pode deixar e fazer muito bem para você. Então, a primeira coisa que a rainha de Sabá viu em Salomão foi a sabedoria dele. Ah, falando da casa, mas era uma casa arrumadinha, limpinha. Não é ter toque, não. Vai lá, limpa e voltou, limpa de novo. Não é isso não, não estou falando não. Não é ser doente, não. É algo normal, tá? Algo normal. A criança não pode mexer com isso aqui, que já vou brigar, não. Você já viu a história da casa arrumada? Você chega em casa, a almofada que você colocou ontem está lá no mesmo lugar. Não tem vida nessa casa? Não. É tudo normal. Tirou daqui, mas depois a gente coloca no lugar, está tudo na bênção. Então a primeira coisa que a gente Sabá viu foi o quê? A sabedoria. Depois viu o quê dele? Viu a casa. Vamos lá. Vendo, pois, verso 4 de 1 Reis 10. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria, a casa que edificara, a comida da sua mesa. Deixa eu falar de comida. Irmão, faz angu. De comida. Já viu casa de rico? Você chega lá, aquele pratinho assim, ó. Aí come que negocinho. Pastor, o senhor quer mais? Aí eu, tá bom. Alegra sua vida com comida. Aí aquela pizza que a gente compra lá no mercado, coloca mais. Coloca mais recheio, enche a sua casa com comida. Arroz, feijão, angu. É que o nosso retiro vai ter isso. Faça bastante polenta. Alguém gosta de polenta, não é angu não. Polenta, macarrão. Tem que ter comida nessa casa. E ela viu a comida na mesa de Salomão. O assentar de seus servos. O estar de seus criados. Ela viu o assentar dos servos. Havia paz, alegria, os servos bem vestidos. O estar dos seus criados. Os vestidos deles, ela ficou olhando o vestido do servo. Não é de qualquer jeito não, irmão. Arrumadinho. Os seus copeiros. A subida pela qual subia a casa do Senhor. Não houve mais espírito nela. A subida à casa do Senhor, Salomão pegou e mostrou para a rainha de Sabá. Acho que ele pegou o envelope de dízimo dele e falou aqui, ó. O meu culto aqui é a minha oferta. Aqui eu não escondo nada. Uma vez eu ouvi uma palavra do pastor, estamos encerrando, pastor Jorge Liares, ele diz o seguinte, quando ele chegou em casa com um carrão, quando ele, uau, ao filho dele, pai, que carrão, pai. Aí o Jorge Liares conta, e uma palavra dele, e até falando sobre a rainha de Sabá, talvez você encontre aí no Google,
Falou, filho, papai não correu atrás dessa caminhoneta. Foi ela que correu atrás do papai. Quando nós somos fiéis, as bênçãos nos perseguem. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão cansadas, correndo atrás de bênção. Você não tem que correr atrás de bênção, não, irmão. O que você tem que ser é fiel ao Senhor. Que as bênçãos do Senhor vão te perseguir. Que bênção, pastor? Todas as bênçãos. Jeremias 29:11 diz que eu bem sei os pensamentos que penso sobre vocês. Pensamento de paz. Paz é shalom. Shalom. É mais do que simplesmente paz que você conhece. E ela falou assim para ele. E eu não cria nessas aquelas palavras. Até que vim, e os meus olhos viram. Eles que não disseram a metade, sobrepujados de sabedoria e bens e fama. Aí olha que ela diz, bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados os teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Amadas pessoas que estiverem com você, serão bem-aventurados. Aqui, ó, no meu ministério que Deus me confiou, eu quero falar para você sem medo, sem soberba. Vai falar que eu estou sendo soberbo, não. No meu ministério, você tem direito de ser abençoado, abençoada. Você tem direito, é direito seu. Isso aí que não é com soberba, não, amado. Estou falando aqui com base na palavra do Senhor. Quando a rainha de Sabá fala para Salomão, bem-aventurado, felizes são aqueles que convivem com você. Agora, também não adianta chegar para conviver comigo e que aquela cara que chupou limão e continuar a vida toda. Entra e sai com aquela cara que chupou limão. Não, abre um sorriso nesses lábios. Me dê um abraço. Pode falar para mim mesmo. Eu digo para você, você é importante para mim. E talvez eu seja importante para você. Agora, se você entrar na igreja com a cara que parece que chupou mesmo um limão daquele mesmo azedo, muito azedo, e continuar lá, vai sair da mesma forma. Te convido, alegre teu coração. Vou encerrar, vamos. Em sexto lugar, Paulo fala da ressurreição. Voltando um pouquinho. Ele fala, em quinto lugar, a ordem no serviço da igreja, no capítulo 11. Ele fala também aqui sobre as discussões práticas sobre usar o véu, que eu já falei o porquê. As mulheres se convertiam, aquelas que adoravam a essa deusa, e elas raspavam a cabeça, e ele usa o véu. Não tem nada a ver com cabelo grande e cabelo pequeno hoje, não. Irmãzinha, cortou o cabelo curtinho, ficou bonitinho. Bonitinha, corta, irmã. Tô com vontade de passar magra na minha cabeça, mas passa, irmã. Se o seu esposo não achar ruim com você, dar uma bronca, corta. Aí eu vou chegar na igreja, eu posso cantar? Ela pode, irmã. A minha sobrinha mesmo, em pouco tempo, raspou a cabeça, ficou careca, passou navalha. Foi por uma questão de saúde. Mas ela raspou e mudou alguma coisa? Pô, já tá com o cabelão grande de novo lá. Raspa. Ah, pode? Pode! Aí você, o irmão aí, pode deixar meu cabelo crescer? Quem falou que não pode? Deixa o cabelo crescer. Cuidado com o piolho, né? Vai ficar lá cheio de piolho, pega piolho no pastor. Meu cabelinho aqui. Mas se o pastor quiser deixar o cabelão ficar grandão, né? Aquele cabelão tipo Roberto Carlos assim e tal, pode? Pode, né? Qual o problema? Eu nunca tive cabelão. Eu tive cabelo grande, mas não... Hoje, o cabelo é tudo branquinho ainda, não, acho que não vai ficar legal. Eu que acho. Mas se eu achasse que ficaria legal, eu deixaria, qual o problema? Me mostra na Bíblia aí que eu não posso fazer isso. E ele falou também sobre a Santa Ceia. Lembra lá?
Capítulo 11 vai falando sobre a ceia. É porque ali, a ceia naquela época, naquela cultura, não era como hoje. Hoje a gente pega o pãozinho lá e tal, e o suco de uva, o copo, claro, tudo, bem, tudo como a Bíblia diz. Naquela época, eles faziam uma festa, eles traziam comida mesmo, comia. E aí Paulo falou, gente, vocês estão chegando e comendo antes do outro chegar. Não, não é assim que a banda toca. Paulo fala para ele, lê aí 1 Coríntios 11, Paulo falando sobre isso. Olha só no verso 17 de 11. Aqui, ó, verso 18. Porque, antes de tudo, ouço que quando vocês se ajuntam na igreja, há entre vós dissensões, em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem. De sorte que quando vocês vos ajuntarem num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro se embriaga. Calma, espera o outro chegar. Você trouxe muito, espera. Vamos. É isso que Paulo está falando. E terminar aqui, sexto lugar, Paulo fala da ressurreição. No capítulo 15 ele fala, ó, se nós não cremos que Cristo ressuscitou, é vã a nossa fé. Eu creio que Jesus ressuscitou e ele está vivo. Você também crê? Amém? Então repete comigo. Eu creio que Jesus ressuscitou e ele está vivo. Está à destra do Pai. E um dia voltará para nos buscar. Aleluia! Vou encerrar com isso aqui. Guarde isso. Uma igreja cheia de dons espirituais. Presta atenção. Uma igreja cheia de dons espirituais não é a garantia de ser espiritual. Pode ser, mas não é a garantia. Pode ser cheia, pode ser espiritual, mas não é a garantia. Muitos dons não são sinônimos de glorificar a Deus. Opa! Está indo contra? A Bíblia diz buscar os melhores dons. Devemos buscar. Mas temos que saber que esses dons, muitos dons, não quer dizer que a igreja é espiritual. Que você é espiritual. Que eu sou espiritual. Podemos estar dentro de uma igreja com muitos dons e ser uma igreja carnal. Porque está aqui a igreja de Corinto. Semana que vem voltaremos com a segunda epístola. Vamos orar para terminar? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar para mim, pode mandar. E eu estou pronto a te responder, tá bom? Se quiser mandar no meu WhatsApp, é 24 981 70 10 47. 981 70 10 47. Pode entrar em contato comigo. Tem dúvida nisso, pastor? E eu vou buscar para te responder. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra, pelo teu ensino. Senhor, nos despede na tua graça, nos dê uma noite sob as tuas mãos santas, e se assim o Senhor permitir, na próxima semana estaremos aqui para aprender mais da tua palavra. Amém? Está encerrado a nossa aula dessa noite. Fiquem todos com Deus.